é o trevo persa. A principal característica, na realidade, para as terras baixas é que ele tolera bastante a questão do encharcamento. Isso se dá pela questão morfológica. Ele tem o caule oco, por ele ter esse caule oco, ele tem uma maior aeração e traz essa característica, então, de uma tolerância maior aos solos mal drenados. Essa imagem que aparece aí é dessa safra, uma foto que foi tirada pelos colegas do IRGA da Zona Sul, é lá da Granja Quatro Irmãos. Se alguém não conhece a Granja Quatro Irmãos, ela é uma propriedade do grupo Josapar, que é dono da marca do arroz Tio João. Então, essa propriedade ela tem 25 mil hectares. Na verdade, são mais de uma propriedade, mas ficam todas próximas ali na 153, quem vai para... fica em Rio Grande, em direção ao Chuí ali. Quem já passou quem já foi para o Chuí pela 153 passou na frente da Quatro Irmãos. E eles trabalham, são 25 mil hectares de área total, tem uma produção de 13 mil hectares, sendo que de arroz é em torno de 6 mil a 7 mil hectares por ano. Bueno. Outras características, então, com relação a esse trevo, né, por ele ser uma leguminosa, então ele fixa o nitrogênio, né? E também o que tem nos chamado a atenção é com relação ao teor, ao potencial dele de ciclar fósforo também. Esses são os resultados da safra passada, desse mesmo trabalho que eu tinha passado para vocês aí, aquele material. Esse foi o resultado da safra anterior, desculpa. Então, ali a gente pode notar que o teor de fósforo que foi fixado foi muito grande, né? O teor de fósforo reciclado. Então, foi feita essa análise no período ali da dessecação do trevo, pré-plantio do arroz, e chegou ali a 80 quilos de fósforo por hectare. Isso supriria a demanda da cultura do arroz e ainda sobraria em torno de 33%. Então, é muito grande esse potencial que esse trevo tem também da questão de fixação de reciclagem de fósforo. E o estudo, na realidade, ele buscava era ver esse resultado com relação ao nitrogênio, e o nitrogênio também é bastante interessante, então que esse gráfico nos mostra ali que pelo menos 30% da demanda, né, de N já é atendida devido à fixação do nitrogênio. Aqui é uma imagem do sistema radicular dele, é um sistema bem agressivo, bem interessante, e a gente pode notar ali que os nódulos aparece essa corzinha a rosadinha, vermelha aí, que está mostrando, né, a presença da leg-hemoglobina, que é a enzima que faz a fixação do nitrogênio. Então a gente mostra que esses nódulos estão bastante ativos, né, fazendo essa fixação. Também uma outra imagem interessante com relação ao sistema radicular. Foi aberta essa trincheira aí para poder dar uma olhada. E aí mostra bem que o professor comentou com nós a questão do sistema radicular que pode fazer, formação das galerias, que vai facilitar a questão da infiltração da água, também a agregação do solo, né, que é feita por essas raízes, e, enfim, além da ciclagem dos nutrientes. Bom, com relação ao trevo, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês. O colega Vlad tinha comentado para a gente falar um pouco também com relação aos sistemas integrados de produção, né, com o uso desse trevo. Eu acho que é importante frisar uma característica dele é que ele tem um menor potencial, vamos dizer assim, de causar o timpanismo. Quando a gente compara esse trevo com um trevo branco, por exemplo, ele é um trevo que causa menos problemas com relação ao timpanismo. Então, os produtores que têm usado ele consorciado com azevém não tiveram problemas com relação ao timpanismo, que é um problema, por exemplo, do trevo branco, né? O trevo branco, qualquer problema que a gente tem ali com relação aos percentuais de semente desse consórcio aí, o trevo acaba tomando conta e os produtores acabam tendo problema com o timpanismo. Mas esse não, esse
por enquanto a gente não tem tido problema com ele. E tem casos, tem relatos de produtores que utilizaram ele na resteva do arroz e só com a sobra da palha do arroz já serviu como fonte de fibra ali e não tiveram problema com relação ao timpanismo. Não sei se o Vladson quer fazer alguma colaboração, que tem alguma... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Juliano, queria vir contigo perguntar, por exemplo, em relação a esse consórcio, a emergência desse trevo. Como é que ela é meio parecida com do azevém e também a quantidade que se usa, a proporção de semente de azevém e de trevo. Se tu tem conhecimento disso e tudo mais, já conseguiu presenciar isso? Sim, vamos lá. Ainda bem que não está sendo gravado, né, professor? Essas perguntas ficam complicadas aí, senão a gente acaba pagando o mico, mas vamos lá, vamos tentar. Bueno, uma outra característica que eu acho que eu acabei não falando é que ele tem uma boa precocidade e tem um vigor inicial muito alto, então ele se estabelece muito rápido. Com relação ao consórcio, tu perguntou, o pessoal tem utilizado em torno de 4 quilos de semente do trevo persa e uns 15 quilos de azevém, mais ou menos essa aí, de 4 a 5 quilos de trevo para os 15 quilos de azevém. E eles têm se estabelecido muito bem nas áreas de arroz, porém, essas lavouras mesmo da Granja Quatro Irmãos, eles estão sendo semeados em áreas com calagem, né? Com áreas com pH corrigido, que é uma exigência desses trevos em função da questão dos rizóbios, né? Das bactérias. Então, é importante, né? Não adianta a gente querer implantar em solos muito ácidos que vão acabar, a gente não vai conseguir fazer que ele seja estabelecido. E outra questão é a adubação de fósforo. Então, ele está sendo feito com fósforo, em torno de 150 kg de superfosfato triplo. O pessoal tem utilizado. Claro, isso vai depender da análise de solo. Mas o solo sendo corrigido o pH e sendo fornecido uma quantidade de fósforo de acordo com a exigência, o estabelecimento dele não tem problema nenhum. Inclusive, aquela primeira foto que eu mostrei para vocês é uma lavoura desse ano e pode-se notar aí que o estabelecimento dele foi muito bom. Alguém tem algum questionamento, mais alguma pergunta, alguma colaboração? Estamos às ordens. Deixa eu te perguntar a respeito, então, da questão da drenagem. A várzea tem que ser drenada ou como é que tem que estar a superfície e a tolerância dele a uma eventual inundação da nossa várzea? Lógico que tem que haver a drenagem, né? Eu acho que a gente está num processo que a gente vem cada vez mais melhorando essa condição de drenagem das áreas, até para que a gente consiga fazer essas rotações, né? Principalmente a questão da soja, que é a tolerância muito baixa com relação ao encharcamento, mas ele tolera bastante. Até que nem eu falei para vocês, por ele ter esse caule oco aí, ele consegue tolerar o encharcamento, ele consegue, inclusive, se ficar vamos dizer assim, alguns dias com água em cima, ele acaba não morrendo. Ele consegue sobreviver, se adapta muito bem, ele tem uma adaptação muito boa. Isso, para as áreas baixas, é muito interessante, porque são poucas espécies, né, que acabam se encaixando, sendo, vamos dizer, que tenham adaptação a esse tipo de sistema devido a esse problema de drenagem. E esse trevo, tem outros trevos também, como o trevo branco, mas esse aí tem se mostrado uma excelente cobertura e ele encaixa bem, né, por ser uma leguminosa, ele vem na associação do arroz e por todas essas questões que eu falei e por essa excelente tolerância que ele tem ao encharcamento. Com relação... pessoal... Oi, pode falar, professor. Aquele gráfico dos nutrientes ali, tu poderia colocar para nós?
O fósforo está excepcional, né? E o fósforo seria associado à questão de provavelmente ele ter algumas bactérias solubilizadoras que se associam ao sistema radicular. Se nós tivéssemos a oportunidade de medir a fosfatase ácida, seria espetacular, porque provavelmente a gente encontraria uma maior atividade da fosfatase, e o resultado ficou impressionante, né? Que o que o trevo consegue ciclar é mais do que o suficiente para atender à exigência do arroz. E com relação ao nitrogênio, então o aporte dele foi 53 quilos. Me chamou um pouco a atenção, porque geralmente as leguminosas elas são mais eficientes em aportar nitrogênio e potássio do que fósforo. Realmente, assim, brilhou meu olho quando eu vi esse valor tão alto de fósforo e fiquei imaginando porque normalmente, assim, a gente consegue ciclar 15 quilos, 10 quilos de fósforo. Aqui nós estamos falando de 80, é um número muito alto mesmo. Só um pouquinho, professor, que está acabando a bateria aqui, eu já volto. Desculpa. E também para observar ali a matéria seca, né, professor? Ali, conforme as datas de semeadura, a quantidade de matéria seca que aporta para o sistema, né? Pensando que agora também tem uma tendência de tentar introduzir um plantio direto nessas áreas de arroz, isso daí é uma boa alternativa, né? Perfeito, muito bem observado, né, Juliano? Se puder comentar, então, essa questão da época de semeadura e a produção de massa, isso está associado à temperatura, complemento de dia, e a outra questão é como que encaixa isso num sistema plantio direto ou de cultivo mínimo. Esse ano, na realidade, os resultados com relação aos teores dos nutrientes ainda não foram feitas essas análises. Eu estou curioso até para saber como é que vai se comportar, até porque o teor de matéria seca dessa safra foi muito superior, né, o ano com relação à safra passada. Então, nós estamos aguardando esse resultado ainda, que não foi feito essas avaliações. Realmente, o pessoal tem recomendado que se faça a semeadura dele entre 15 de março até 15 de abril. Seria a época preferencial para a semeadura. É onde ele mais responde com relação ao seu desenvolvimento. Quando atrasa essa semeadura, ele acaba diminuindo a produção. E com relação à cultura do arroz, eu acho que é todo um planejamento que tem que ser feito, né, para se encaixar, ou seja, tem que fazer plantio de arroz de forma plantar no cedo, né, de forma antecipada, de repente adequar a questão de ciclo de cultivares aí para conseguir colher esse arroz no cedo e poder semear esse trevo, de repente em consórcio com a Azevém, que seja, para conseguir semear ele pelo menos no início do mês de abril ali, e isso tudo é uma cadeia, né? Se consegue semear esse trevo cedo, como ele é bastante precoce, ele também, logo em seguida, cedo ele vai dar condições de pastejo, se for o caso, né? Se for o caso de uma integração. Se não for o caso da integração, de qualquer forma vai servir como cobertura durante o período de inverno. E o pessoal tem feito, sim, dessecação, desseca ele e faz a semeadura direta. Então, ele se encaixou bem na questão da associação com arroz em função disso. É assim que tem sido feito. Desseca e planta o arroz de forma direta. Não sei se é exatamente isso que o senhor tinha perguntado, mas seria mais ou menos isso aí. O manejo que está sendo feito é esse. Pessoal. Só que, claro, né, temos dificuldade, às vezes, de se iniciar um processo, porque tem muitos produtores que não estão capitalizados, aí fica complicado dessa questão, a gente tem que fazer a correção do pH
e também esse investimento, né? Que essas pastagens, essas coberturas de inverno, elas são exigentes à adubação também, então tem que se considerar quase como uma cultura, né? Fazer uma lavoura de pasto para que, com investimento, para se ter uma pastagem de qualidade. Mas, por outro lado, a várzea já fica com um bom manejo para a cultura da soja na sequência, né? Então, isso é muito importante. O pH, as leguminosas geralmente exigem um pH mais corrigido para poder ter uma fixação biológica eficiente. Então, esse é um requerimento. E que bom, né? E uma saturação de bases também que permita uma boa produção de massa, né? Outras coisas que o pessoal comentava aí às vezes, de que um excesso de massa seca, se ocorrer uma enchente ou um excesso de água, quando da implantação do arroz, no caso, mas se for da soja, poder ter algum efeito de alelopático ou liberação de compostos aí que pudessem prejudicar o estabelecimento da próxima cultura. Algum comentário, Juliano? Na prática, isso pode acontecer, na realidade, né? Pode, quando se tem uma quantidade muito elevada de matéria seca, pode acontecer. Mas, na prática, a gente tem visto o seguinte, se a gente faz uma adubação, bota um pouco de N ali na linha de plantio do arroz, e para ajudar nesse arranque dele, e não estão tendo problema com relação a isso. Na prática não tem acontecido. Então, se recomenda colocar um Nzinho na base ali para dar um arranque inicial, e as lavouras têm se estabelecido bem sem esses problemas. Mas a gente sabe que pode acontecer. Já alguns estudos mostram aí que tem essa questão dos ácidos orgânicos aí que podem realmente atrapalhar. Mas não tem acontecido. As lavouras têm se estabelecido muito bem em cima dessas áreas de trevo aí, sem problemas. Uma tremenda solução, né? Dentro do que a gente vai estudar, que é uma tendência hoje de buscar, além de um aporte grande de resíduos, um equilíbrio do aporte de carbono e nitrogênio, ou pelo menos uma alternância de resíduos de alta qualidade com resíduos de baixa qualidade. Nós vamos ter oportunidade de estudar isso na disciplina. E são trabalhos recentes que estão mostrando que isso aí contribui muito para aumentar a atividade biológica e o sequestro de carbono, que era uma coisa que a gente não tinha bem clareza quanto a isso. Quando a gente falava, por exemplo, num trevo e num azeveio, numa aveia, a maior parte das pessoas entenderia que a aveia e o azeveio eles contribuiriam mais para a formação da matéria orgânica do que um resíduo de alta qualidade que se decomporia rápido. Mas as novas teorias sobre o processo de sequestro de carbono, que eu pretendo abordar com vocês, estão mostrando que esses resíduos de alta qualidade têm um papel muito importante, porque, de fato, o micro-organismo ele gasta menos energia para decompor um resíduo de alta qualidade do que ele gasta para decompor um resíduo de uma relação CN muito ampla. E, nesse processo, às vezes, ele consome o próprio nitrogênio do solo, né? Porque ele se vê numa situação bem difícil. Ele pega uma relação CN de 45 e ele precisa trazer isso para 12, 13. Então, ele fica precisando buscar o nitrogênio que tiver. E, às vezes, o nitrogênio está numa forma lábil, que seria muito importante para suprir a cultura, e acaba sendo utilizado dessa forma. A outra é que poderá o micro-organismo não ser eficiente na conversão desse carbono em carbono estável no solo. Então, isso nós vamos abordar, mas eu fico bem feliz com o avanço. E eu teria umas perguntas para você com relação ao custo da semente e se ele produz semente, se é possível produzir semente na propriedade. Tem essa possibilidade da ressemeadura natural,
A questão de preço de semente eu não sei exatamente, mas é em torno de R$ 100, cento e poucos reais o quilo. Posso até me informar mais certo para passar para vocês. E tem essa possibilidade da ressemeadura natural. Lógico que isso vai depender muito do manejo que é feito, né? O pessoal tem que ter o ajuste de carga lá e fazer o manejo de forma correta para que ele possa, que tenha sobra, né, de semente para que ele possa vir no outro ano. Mas o pessoal tem feito bastante, tem plantado ele todo ano. O pessoal da granja ali tem feito as pastagens anuais. Ele é anual. Eu acho que em função do melhoramento que foi feito dessas cultivares mais modernas aí, isso eu acho que talvez tenha diminuído um pouco essa questão de ressemeadura, esse potencial que ele tem de ressemeadura natural. Mas tem várias cultivares, né, que a Embrapa mesmo lançou cultivares de trevo persa e tem esse potencial aí de ressemeadura natural. Bom, eu acho que agora tu assina aí para os que estão nos assistindo e que não são da nossa turma, por favor, te identifica e assim, dá os créditos também para o IRGA, né, que está acompanhando esse trabalho. Como é que é, professor? Não entendi. Se eu disse para te me apresentar apresentar? e o instituto que tu representa, onde que adquiriu essa experiência aí. Bom, pessoal, então, para quem não sabe, eu sou extensionista do Instituto Rio Grandense do Arroz, trabalho no IRGA aqui em Bagé, no município de Bagé, eu atendo 4 municípios, Bagé, Ceguá, Candiota e Ilha Negra. E a gente acompanha também alguns trabalhos de pesquisa, nós temos um convênio aqui junto à Embrapa Pecuária Sul, e a gente tem alguns trabalhos que a gente desenvolve ali, acompanha com o pessoal da Embrapa. Então, a gente trabalha no IRGA, então, em função do IRGA, que a gente tem esse conhecimento, é que essas informações mesmo, elas são todas de uma outra regional, não é nem da regional que eu trabalho. Essa Granja Quatro Mãos fica na região da metade sul, então é uma regional diferente da minha, mas em função do Instituto, né, a gente consegue estar se informando sempre e buscando essas informações até para que a gente possa trazer para os nossos produtores aqui. Esse ano a gente vem trabalhando com alguns produtores, tentando convencer eles para eles iniciar algumas areazinhas de forma experimental, áreas pequenas, né, para ver como é que esse trevo vai se comportar aqui na nossa região. Acredito que não vai ter problema nenhum, até porque os trevos em gerais, o trevo branco, ele tem uma ótima adaptação com relação aos nossos solos aqui. Era isso. Professor, tem uma outra curiosidade que eu gostaria de mostrar para os colegas, eu acho que talvez eles já saibam também, mas é umas imagens que eu tenho aqui, ó, ainda dentro do que foi estudado, né, a questão de sistema plantio direto e coberturas de plantas, que é um plantio direto sem dessecação. Então, esse plantio direto sem dessecação, na realidade, é em função de que essa é uma área experimental da Universidade Federal do Paraná. E essa área experimental, ela é dentro de uma APA. Então, ele tem limitações para a utilização de alguns químicos. E como alternativa, eles acabaram usando a aveia como cobertura de solo e fazendo plantio direto do milho sem dessecar. Eu achei bastante interessante, né, para trazer para o pessoal aí ver que realmente, mesmo com algumas limitações, o que dá para ser feito quando a gente usa os princípios do sistema de plantio direto. Aqui é só para mostrar a plantadeira, uma vez que é uma plantadeira bem comum, fazendo plantio direto aí do milho em cima da cobertura de aveia, sem dessecar. Tem até um videozinho aí que mostra o pessoal plantando aí. Esse material é o material do professor Aníbal de Moraes, não sei se o senhor conhece, ele é professor da Universidade Federal do Paraná lá, ele dá a cadeira de CIPA,
Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Então, agradeço ao professor Aníbal aí por nos ceder esse material, aí, essas imagens, a gente poder compartilhar com vocês. Aqui, ó, eles têm lá o local de pesquisa deles lá, é o NITA, é o núcleo e me esqueci agora a sigla, mas enfim, e eles trabalham junto com a Aliança CIPA, que é na realidade um consórcio entre o setor público e o setor privado. No Paraná tem muitas cooperativas, então essas cooperativas acabam ajudando, dando aporte financeiro para que o pessoal possa fazer pesquisa nessa área de CIPA. Então, seria a Aliança CIPA. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês da minha parte e deixo a palavra à disposição. Pode voltar para a turma, por favor. Descompartilha para nós a tela. Deixa eu só me domar aqui, professor. Isso, pronto, conseguiu. Não, muito obrigado pelas colocações, foram importantes. Essa do plantio no verde, nós vamos ter eu acredito que uma aula, eu vou preparar para vocês sobre isso, é uma semeadura no verde, é uma tendência, mas ela é uma tendência, por exemplo, semeadura de trigo em cima do nabo. O nabo é mais aquoso e não tem efeito alelopático. Agora, da aveia com o milho no mesmo dia, realmente é uma experiência bem interessante, porque você pode ter imobilização do nitrogênio, pode ter algum efeito alelopático. Mas que bom, né? Eu acho que essas coisas estão aí para a gente realmente avaliar, né? E se for possível, como você falou, você ter aí um crescimento da pastagem mais 2 ou 3 semanas, puxa vida, ela consegue botar 1 tonelada a mais de matéria seca, né? Então fica muito bom, e para os micro-organismos, que a gente pensa muito aqui nessa bicharada que está no solo aí, né, que são nossos amigos, quanto mais material verde, raízes exudando, etc., melhor. Se a gente dessecar e ficar 30 dias, os micro-organismos ficam, nesse período, sem os exudatos, sem a matéria orgânica fresca, lábil, para eles trabalharem. Mas nós vamos ter, então, uma apresentação motivada por você, Juliano, sobre o plantio no verde, a experiência de agricultores, e talvez eu tente que um agricultor que faça isso, que é um amigo nosso, Vanderlei, que ele fale para vocês. Só que como ele é agricultor durante o dia, é meio difícil, ele não está na lavoura, né? Mas ele faz esse sistema, ele me disse que este ano o nabo teve um crescimento espetacular e estava muito lindo de ver, e provavelmente daqui agora já deve estar com trigo semeado no verde, né? Sem problema nenhum, pelo contrário, até com ganhos de desenvolvimento, mas muito bom. Pessoal, aproveitem aí para fazer mais uma pergunta, senão a gente vai avançando. Professor? Escutando? Sim, perfeito. Assim, quando o Juliano apresentou ali plantio no verde, como o senhor retratou, né? Me veio logo na cabeça o plantio de trigo sobre o nabo, né? Que é muito feito. Eu não tenho experiência, nunca vi nenhum produtor semeando em cima do nabo. Eu queria lhe perguntar como é que fica a plantabilidade, se o disco corta bem, como é que é a deposição de semente. Que bom, Guilherme, ótima pergunta. Olha, o disco sai limpo. Esse disco é como se ele estivesse cortando uma salada, viu? 90% do nabo é água, o disco sai limpinho. Sai que é uma maravilha. Então, é muito fácil, a plantabilidade fica excelente. E se você tiver uma seca depois da semeadura, essa água do nabo aí, ela garante a emergência muito uniforme, inclusive a nutrição. Mas eu vou tentar, assim, de todas as maneiras, convidar um produtor para
para dar um relato para vocês, nem que seja via áudio, né? Gravar no WhatsApp, e perguntando isso, Guilherme, para esclarecer vocês. Mas é um sistema muito interessante mesmo. Ou pode ser até numa noite, alguma coisa assim, professor. Caso o produtor queira, que daí faz como se fosse uma live. Perfeito, ótimo. Inclusive, eu queria convidar vocês hoje, quem tiver interesse em conhecer as novidades da Stara para agricultura de precisão, hoje às 19h30 a gente tem uma live aí com o gerente de tecnologias, o Jonas Reis, que ele vai falar sobre as novas tecnologias da Stara aí, e uma pesquisa que eles encomendaram sobre o estado da arte da agricultura de precisão no Brasil. Então, eu vou mandar para vocês o link na turma do manejo aqui, espero mandar o link correto, e vocês estão convidados. Não pretendo que seja longa, porque vários já me falaram, poxa, professor, é o Dia dos Namorados. Eu falei, tá bem, vamos fazer rapidinho aí para não atrapalhar ninguém aí, né? Mais alguma pergunta? Então, senão eu vou encerrar aqui a